Fala galera, beleza? Meu nome é Túlio Basílio, eu sou do CAENC e eu sou responsável por ministrar a segunda parte do minicurso de ES. Bom, eu vou continuar de onde o Wallace parou na primeira parte, vou continuar com o mesmo exemplo do pistão. Na verdade, o Wallace já resolveu esse exemplo, né? Só vou estar usando as informações que ele obteve na primeira parte para demonstrar mais três funcionalidades do software. A primeira delas vai ser a regressão. A segunda vai ser o cálculo de incertezas. E, por fim, eu vou estar ensinando como exportar o seu trabalho do ES para um PDF. Bom, vou começar com a regressão. Vou utilizar a tabela número 3 para realizar esse exemplo. E nosso objetivo aqui vai ser criar uma função que, a partir do valor de P, nos entrega o valor de W. E, no caso da pressão, W do trabalho. Então, para a gente criar uma tabela dessas, para a gente criar uma função dessas, a gente precisa fazer a regressão desses dados que a gente tem, desses 10 pontos aqui. Para a gente fazer isso, a primeira coisa é gerar um gráfico de W versus P, que o Alan já gerou também na primeira parte do minicurso. Esse gráfico aqui, W versus P. Depois que a gente gera esse plot, o plot no caso é a linha, essa linha aqui também ela só liga os pontos. Os 10 pontos estão sendo ligados por essa linha. Essa linha aqui eu vou estar me referindo a ela como plot, porque o próprio aplicativo se refere a ela como plot. Mas enfim, esse plot aqui, como eu já disse, só liga os pontos, não é uma regressão. Uma regressão é o que a gente vai estar fazendo agora, mas é um modelo matemático que associa um ponto ao outro. Aqui ela está literalmente só ligando um ponto ao outro. Mas enfim, para a gente fazer a regressão desse plot, a gente vai em plots e vai em curve fit. Quando a gente clica em curve fit, vai aparecer esse menuzinho para a gente. E a primeira coisa que a gente vai ter aqui é a seleção do nosso plot. Por exemplo, a gente só tem uma curva aqui, né, de W versus P. Às vezes a gente pode ter gráficos que vai ter outras curvas, vai ter mais de uma curva. Nesse caso, mais de uma curva, você vai poder escolher outro plot. Então a primeira coisa é escolher o plot que você quer. A gente quer um de W versus P, a gente vai fazer a regressão desse plot e a gente seleciona ele então. Aqui embaixo a gente vai ter um menuzinho que vai permitir que a gente altere o nome das variáveis. Primeiro, a variável do eixo x, que é P, e por padrão vai aparecer P aqui. E depois a variável do eixo y, que é W, e por padrão aparece W aqui. Note que aqui embaixo a gente já tem uma equação de regressão. A gente vai estar tentando... como que eu posso dizer? A gente vai estar tentando associar esses dados aqui a essa forma de equação. A gente pode mudar essa equação aqui, eu vou estar entrando nisso depois. Mas primeiro a gente vai ter essa equação aqui, que é a equação de regressão linear comum. Caso a gente mude o nosso W, que a gente não quer usar W mais, a gente quer usar Y. Ela muda aqui na equação. E essa equação vai ser plotada aqui depois. Ela vai ser mostrada no gráfico. Então se a gente muda a variável aqui, quando ela for plotada aqui, a variável vai mudar. Ela não muda no gráfico, só aqui. Mas eu vou deixar como W mesmo. Aqui à direita, a gente pode escolher o intervalo de dados para fazer essa regressão. Você vê que na tabela são 10 dados, são 10 pontos. Para fazer essa plot aqui também foram 10 pontos, mas não necessariamente tem que usar os 10 para fazer a regressão. Eu posso, por exemplo, escolher o primeiro ponto, fazer a regressão do 2 ao 10. Só que eu não vou fazer isso também, vou fazer de 1 ao 10 mesmo. Como eu já tinha dito antes, aqui você pode selecionar o tipo de regressão que você quer fazer. A gente tem primeiro polinomial de ordem n, não é n, o ES não permite até o infinito, vai só até o 6. Não me engano. Até o 6 mesmo. Depois do 6, o 0, mas o que a gente quer mesmo é linear, é um polinômio de ordem 1. Além das regressões polinomiais, o que a gente tem? Regressão exponencial, regressão de potência, logaritmo, e a gente pode entrar com uma equação própria também. É bem comum em cinética a gente precisar usar esse recurso. Não necessariamente no ES, mas algum software que você está usando para fazer a regressão. Lá a gente vai ter umas equações desse tipo aqui. Vai ser y, vou colocar no jeito genérico, né? Y igual a d
mais AX mais CX1. A gente tem três constantes, que é C, A e B. A gente tem duas variáveis, X e X1. É bem comum esse tipo de equação lá para descrever a taxa de algum componente numa reação. Não necessariamente nesse tipo, sabe? Mas é comum, pode acontecer. Então, esses recursos aqui de entrar com uma equação para fazer a regressão é bem interessante. A gente vai estar fazendo a regressão linear mesmo, comum, para fazer ela depois que a gente já selecionou tudo. O tipo de equação, intervalo, o nome das variáveis e qual o plot que a gente vai estar usando, a gente clica em Fit, aqui do lado direito. O clique em Fit já vai gerar a equação da regressão. Aqui a gente tem o nosso intercepto, aqui a gente tem o nosso coeficiente angular. E essas opções aqui que estavam não selecionáveis, agora a gente pode selecionar. A primeira é Place Equation on Plot, que vai ser... Se eu deixar essa opção marcada quando eu clico em Plot, vai aparecer essa equação aqui no canto superior esquerdo do gráfico. Se eu marcar essa opção aqui, Copy Equation to Clipboard, isso aqui é para dar um Ctrl C nessa equação aqui. Outro menu interessante que abre depois que a gente clica em Fit é Status. O Status vai estar mostrando para a gente, Stats na verdade, Stats vai estar mostrando para a gente algumas informações estatísticas. RMS, bias e R quadrado. Só o R quadrado que importa para a gente. Ele dá em porcentagem aí, mas é 0,9975. São 2 9 depois da vírgula. Aceitável. Aceitável, né? Se a gente clicar, também tem a opção de copiar. A gente clica nessa opção, ele seleciona e dá um Ctrl C nesses dados. A gente clica OK também. E no final a gente clica em Plot. E aí vai plotar a regressão linear aqui no gráfico, para a gente comparar com o Fit. O Fit não, desculpa. Com os 10 pontos que a gente tinha antes, que estão ligados, né? Regressão vermelho. E também da nossa equação que relaciona a pressão com o trabalho. A gente clica aqui, ó, no vermelho, a gente consegue alterar a cor da curva. A gente consegue alterar a cor da ligação dos pontos também, né? Lá, colocar um verde. Tá bom. Então é assim que a gente consegue fazer a regressão. Tem só mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Se você vai de novo em Curve Fit, a gente vai ter dois plots para trabalhar em cima agora. Que é o plot W versus P e também que é o polyfit of W versus P. W versus P. Ok. Esse segundo é o próprio plot da regressão. Então se a gente quer trabalhar com ele, por algum motivo, você consegue fazer a regressão da regressão, olha só. E vai dar o mesmo valor da regressão. Faz sentido, né? Só estou mostrando isso para vocês, para caso vocês tenham algum sistema, algum gráfico que tenha mais de um plot, no início vocês querem fazer a regressão dos dois, quando vocês fazem de um, quando você abre o menu de novo, vai ter a opção de você fazer a regressão da regressão, para vocês não assustarem quando vocês entrarem de novo. Então, o polyfit seria regressão polinomial de W versus P. Vou fechar aqui e vou passar para a próxima funcionalidade que a gente tem, que é o cálculo de certezas, utilizando o ES. Bom, a gente sabe que toda medida que a gente realiza tem uma incerteza associada, seja a distância utilizando uma régua, ou a tensão utilizando um voltímetro digital, todos esses aparelhos têm uma incerteza associada, que é o erro. Por exemplo, o voltímetro, você pode estar medindo uma tensão de 127 volts e não é exatamente 127, quer dizer, pode ser, é aí que entra a incerteza. Mas aí o fabricante de um aparelho digital geralmente te dá a incerteza associada. Vamos supor que seja 1 volt. Pode ser 127 mais ou menos 1 volt. Entendeu? Essa é a medida que você tem. Mas aí vamos supor que você pega essa tensão e quer calcular a potência a partir dela. Qual que vai ser a incerteza da potência? Bom, tem todo um equacionamento para calcular isso, utilizando algumas derivadas parciais, um negócio bem complexo. Aqui no ES é bem mais simples.
A gente vai usar essa tabela aqui primeiro, mas depois eu vou mostrar para vocês como que calcula normal. Como se fosse um problema sem utilizar a tabela. Mas primeiro eu vou mostrar a tabela. Tá, a gente tem essa tabela, de novo, associando o trabalho com a pressão. E vamos supor que essa pressão agora tem uma incerteza associada de 1 PSI. Tá. A gente vai na tabela. Opa. A gente vai em Calculate. Uncertainty Propagation Table. No F7. E vai abrir esse menuzinho pra gente. Tá, o que esse menuzinho está mostrando? Está mostrando a variável calculada, que é o trabalho, e está mostrando as variáveis medidas, que a gente é o input que a gente dá no programa. São as variáveis que a gente tem. W é a variável que a gente quer. Então, nessas variáveis que a gente tem o Czinho, que é aquela constante lá de massa, tem a pressão, temperatura 1, temperatura 2. Todas essas medidas podem ter uma incerteza associada. Vamos supor, você não tem. Não seleciona ela. Tá vendo que eu estou selecionando aqui? Selecionar o P, o T1 e o T2. Vou deixar o C de fora. E eu vou clicar, depois que eu seleciono as variáveis que tem certeza, eu vou clicar aqui, Set Uncertainties. Aí vai abrir esse outro menu aqui, que vai dar o quê? Vai dar a variável, o valor dela, a unidade e esse nome aqui. Incerteza absoluta. Primeiro esses dois menus, desculpa. Incerteza absoluta e incerteza relativa. O que é absoluta? Seria o 1 volt que eu falei, do 127. Relativa é 1 sobre 127, seria a porcentagem. Entendeu? Vou estar mostrando aqui. Tá, mas primeiro eu vou colocar quanto PSI. Eu vou colocar 1 PSI de incerteza absoluta. Aqui eu vou colocar 0,5 Fahrenheit de incerteza para T1. Para T2, opa. Bom, tá bom. Vou colocar um aqui também. Só para parar de dar o erro, que eu nem sei o que é. Mas aqui eu vou colocar 0,5. Só para dar um exemplo aqui, que isso é bem absurdo. Pessoal, quando eu clico aqui, vai para 200. Seria 50%, né? A certeza relativa da medida é 50%. É muito alto. Absurdamente alto. Então, vou deixar bem menor, que é tipo 0,001. E já mudo para cá, 0,4. Mais condizente com o resto que eu coloquei. A pressão tá alta, né? Mas enfim. Colocou, setou as incertezas. Clique em OK. Depois, você seleciona essas três. Você seleciona a variável medida. E aí você já pode dar OK. Umas opções aqui que eu não falei, mas você pode selecionar a tabela que você está trabalhando. No caso, eu deixei na 3 mesmo, mas você pode trabalhar com a 1, 2 ou 4. Pode escolher os pontos que você quer aplicar em certeza. É do ponto 1 ao 10, mas eu posso pular o 1, posso fazer só do 2, que eu vou fazer isso. Só para mostrar para vocês mesmo. E... não, mentira. Não vou fazer isso não, vou fazer de 1 ao 9. Tá. Se colocasse 11 ali ia dar erro. Mas 1 ao 9, só para mostrar para vocês, clicar em OK. Tá vendo? O valor da última aqui continua sem certeza, mas todos os outros. Tem um de pressão associada, né? Mas o valor de incerteza associado ao W. Como o T1, T2 e nem o C, né? São mostrados na tabela, porque são constantes. Não aparecem na tabela aí, mas enfim, eles influenciam o valor de incerteza associado ao trabalho. Então, galera, agora eu vou mostrar como que a gente consegue fazer o cálculo de incertezas para a resolução de uma equação ou de um sistema de equações. No caso, eu mostrei para como que a gente consegue fazer esse cálculo de certezas numa tabela paramétrica, né? Onde a gente tem um sistema de equações, só que a gente varia uma dessas incógnitas, então a gente vai ter diversos resultados finais. No caso, o que eu vou mostrar agora é quando a gente só tem um resultado final. Então a primeira coisa vai ser voltar nesse exercício aqui nas equações e eu vou setar um valor para a pressão. No caso vai ser o limite inferior da pressão, 70 PSI. E vou resolver esse sistema.
Aqui a gente vai ter um resultado de 182,2 no trabalho. Não é PSA, tá errado. Inclusive o problema de fala que tem uma inconsistência nas unidades. É só confirmar se o valor está igual. Está igual, 182,2. Inclusive está o PSA aqui também. Então tá. Já tem a resolução. Agora a gente quer calcular a incerteza. A gente vai calcular de novo. Só que agora a gente vai em Uncertainty Propagation. A gente clica. Vai aparecer o mesmo menu de antes. Aqui, selecionar essas variáveis medidas. Elas já estão setadas. Já tem a mesma incerteza que a gente tinha antes. Vou deixar elas aqui e vou selecionar o W, trabalho, que é a nossa variável de interesse nesse problema. A gente está vendo aqui que tem algumas variáveis vermelhas que não tinham antes. Inclusive o programa te ensina e fala o que são essas variáveis vermelhas. Mas eu vou dar uma explicação rápida aqui. Basicamente elas são variáveis que a gente pode mudar de calculadas para medidas. Você vê que tanto o V1 quanto o V2 quanto o M a gente calcula, né? A gente não mede. A gente calcula não, né? A gente pega o V1 e o V2 dos dados do software, a partir da temperatura e da pressão. Só que note que tanto a temperatura quanto a pressão, elas têm incertezas associadas. Então quando a gente pega na tabela, tem uma incerteza, sabe? Só que o ES não dá elas pra gente, não dá incerteza pra gente. Mas bom, tem. Tipo, se a gente pegasse esses dados numa tabela, sei lá, no Perry, e vamos supor que a tabela do Perry tem incerteza associada aos valores. A gente poderia mover essas variáveis que estão aqui para o lado direito e associar uma incerteza a elas. Então a gente consegue fazer isso. Vou deixar aqui no W mesmo. O W não aparece vermelho porque tanto o V1 quanto o V2 elas são calculadas e são usadas para calcular o W. Elas são usadas posteriormente. Isso também com M, ela é calculada aqui e é usada para calcular o W. Só que o W não é usado para calcular nada, então não faz sentido ele estar vermelho e você conseguir mover ele para a coluna de variáveis medidas, porque ele não é usado para calcular nada. Enfim, eu vou fazer o mesmo processo, clicar em OK. E aqui a gente já tem um painel bem mais elaborado, né, do resultado das incertezas. Primeiro que ele mostra para a gente o resultado das derivadas parciais. E com isso a gente consegue ter a porcentagem que cada um contribuiu. A porcentagem que cada um contribuiu no cálculo da incerteza final. A gente vê aqui que o T1 com 0,5 Fahrenheit de incerteza foi a variável que mais contribuiu para esse valor aqui de incerteza no trabalho calculado. E a que menos contribuiu foi a pressão, foi mais ou menos 1 da pressão. Bom, a incerteza associada que a gente teve, esse resultado de trabalho foi 2,039. A gente vem aqui de novo na tabela, 2,039. Galera, por último, eu vou estar ensinando a como printar. Seria o comando print do Python. É mais exportar mesmo o seu trabalho, não é esse para uma mídia exterior, né? No caso vai ser o PDF. Você consegue imprimir direto do ES. Mas, enfim, é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui vai ser o menu opções, antes de imprimir, preferências. E aqui embaixo a gente vai ter printer. A gente clica em printer, a gente vai ter algumas opções aqui. Ó, a primeira é print exactly as in equation 1. A gente vai estar desmarcando isso. A gente não quer que printa exatamente como está no menu das equações. A gente vai poder, com isso, editar a fonte. Vou deixar Arial. Consegue editar o tamanho. Eu vou aumentar para 12. O espaço. Vou deixar 1,5. Eu vou identar as linhas longas. E dar um espaço antes, né? A gente pode mudar o tipo de comentário. Quer dizer, o tipo não, né? Como que fica os comentários esses comentários que a gente consegue colocar no menu de equações. Consegue mudar o tipo 1 e o tipo 2.
As tabelas paramétricas também a gente consegue mudar os formatos. A gente pode mudar, deixar os que a gente entra em negrito, os calculados deixar em itálico mesmo. É só modificar isso e clicar em OK. A próxima parte vai ser o próximo menu, no caso vai ser esse embaixo de print setup. Aqui a gente vai ter a opção de escolher a nossa impressora. No caso, eu não tenho nenhuma impressora conectada ao meu computador. Então ele dá alguns softwares aqui, a opção de alguns softwares. Eu estou usando o Adobe PDF, mas você não precisa ter o Adobe para transformar seu trabalho em PDF. Provavelmente você vai ter esse Microsoft Print PDF aqui como opção, mas eu vou deixar no Adobe. E aqui a gente já tem algumas opções. A gente consegue escolher o tamanho do papel. A gente consegue... Isso aqui eu realmente não sei a origem, não faço a mínima ideia, mas a gente consegue escolher a orientação. Não deve ser importante. Talvez seja. Enfim, orientação. A gente consegue deixar ele no retrato, que é normal, paisagem, que seria deitado. Vou deixar no retrato mesmo. E aqui em propriedades, a gente tem algumas propriedades que o nosso software oferece. No caso, o meu aqui é o Adobe. Ele oferece mudar o tamanho da página também, que eu tinha antes. A parte de saída, segurança. Você consegue travar seu PDF no Adobe, né? Requisitar uma senha, caso você queira editar ele. Mas aqui tem algumas opções que o software te dá no PDF que você quer gerar, mas não vou entrar muito nisso. O importante seria essas duas abas aqui. Aqui de novo, você consegue mudar o posicionamento da sua impressão, mas você também consegue fazer isso. Você consegue printar mais de uma folha, mais de uma página por folha. Não exatamente, né? Você vai printar uma página do PDF, você consegue colocar mais de uma página do que você vai printar do ES na página do PDF. Vou demonstrar depois, que eu acho que isso aqui fica mais fácil demonstrando do que falando. Eu vou deixar duas aqui. E aqui você consegue deixar em preto e branco ou colorido, vou deixar preto e branco. Mas tem esse menu avançado, que é igual para os dois. Vou clicar nesse daqui, que te dá algumas outras opções. Tamanho da página de novo. Isso aqui é o elemento gráfico, a qualidade da impressão, né? Seriam pixels por polegada. Acho que é pixels por polegada mesmo que fala. Vou deixar no máximo. Aqui a gente consegue mudar a escala também da impressão. Vou deixar em 100 mesmo. E ok. Então, gente, por fim, a gente vai finalmente realizar a impressão. A gente vai aqui em Print, dá um Ctrl P. E a gente vai nesse menu aqui. A gente tem esse menu aqui assim que a gente clica lá. Bom, aqui tem algumas opções do que a gente quer imprimir. Tem equações, equações com linhas, equações formatadas, vou imprimir todos. Aqui tem tabelas paramétricas e os gráficos, as linhas que a gente plotou, né? Então tá, aqui tem uma coisa interessante, como a gente tem mais de uma tabela, quando a gente clica aqui, a gente consegue imprimir todas. Ou não todas, a gente pode imprimir só as 3 primeiras. E ele fica com esse cinzinho aqui. Só fica preto quando a gente seleciona todos. Mesmo caso com os plots. A gente tem dois gráficos que são iguais. A gente consegue desmarcar um, só imprimir um ou outro. Vou imprimir só o de baixo. Vai ficar cinza. Então, esse page range aqui, a gente pode selecionar quais páginas que a gente quer imprimir. Vou deixar em todos. A gente nem sabe quais páginas que vai ter ainda, né? Eu vou mostrar isso aqui no prévio. A gente pode selecionar quantas cópias. No caso, eu não vou estar imprimindo mesmo, né? Eu vou estar só salvando o arquivo como PDF. Mas se fosse minha impressora, a gente poderia imprimir quantas vezes a gente quisesse. Print in color. Vou deixar print in color. E page breaks seria... Eu vou dar um exemplo. A gente tem 4 tabelas, né? Se a gente não ativar o page breaks, vai entrar uma tabela, vai entrar outra logo em seguida. Se a página acabar, a tabela vai quebrar. E, enfim, se a gente ativa o page breaks, vai ser um elemento que a gente tem, uma tabela, um gráfico, a equação formatada, a equação normal com os números, cada um em uma página. Eu vou deixar ativado. Eu vou clicar aqui em prévio para a gente ter um prévio mesmo do que a gente vai imprimir antes. Lembrando que
A gente selecionou a opção, né, de ser 2 páginas por folha do PDF. Então não vai ser exatamente assim que vai ser impresso. A gente tem esse espécie de cabeçalho aqui, né, em cima. E a gente já começa com o nosso problema. Vê que está tudo numerado, porque a gente deixou a opção da numeração ativa. Aqui, a próxima vai ser as equações formatadas, que dá um aspecto bem melhor que o do outro. Por ter um contraste também. A próxima, a gente vai ter uma tabela. Você vê que, como eu marquei lá em negrito, a opção dos dados que a gente entra está em negrito. E esse aqui está em itálico. Foram os calculados. A outra tabela também. Próximo. Tabela 3 está aqui. Tabela 4 também. Próximo. A gente vai ter os 2 plots. Na verdade, só um, né? Eu selecionei o outro. Inclusive. Tá certo, é isso mesmo. Bom, a gente tem essa estrutura então, que a gente vai estar querendo imprimir no prévio. Vou clicar aqui em Done. E agora eu vou printar, efetivamente. Vou selecionar um arquivo aqui no meu computador, que está aqui na área de trabalho. Assim, eu já tinha printado antes para ver como que ficava. Mas enfim, basicamente é isso. Como a gente selecionou que tem duas páginas por folha, a gente vai ter esse aspecto aqui. Vamos ver aqui. Aqui tá as tabelas. Por fim, está o nosso plot.